Já precisou buscar uma palavra no início, no meio ou no fim de um texto? Algo muito parecido com o comando like do SQL? Então apresento para vocês uma função idêntica dentro do Power BI, função contains string, muito utilizado para contar, somar, seja lá para o que você quer, quando for encontrada alguma palavra em alguma parte de um texto. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e ajude a impulsionar esse conteúdo. Vamos então para o nosso exemplo. Indo aqui na exibição de tabela, eu tenho aqui uma tabela bem simples, contendo uma coluna de ID, uma coluna de nome do produto e uma coluna de categoria. Tenho aqui alguns produtos como cadeira, smartphone, mesa e mouse. E aqui na nossa coluna categoria, eu tenho aqui a classificação dos meus produtos. Vamos então voltar para a exibição de relatório. Então eu trouxe aqui a minha tabela dentro de um visual. Vamos então, primeiramente, criar uma medida com a função contains string, procurando dentro da coluna categoria a palavra móveis. Então nós temos aqui dois registros. Vamos então criar a nossa medida para entendermos o que a nossa função retorna. Então vou colocar aqui função contains string é igual a contains string shift enter. Como nós estamos utilizando a função sozinha, devemos avaliar aqui a nossa coluna categoria linha a linha. Ou melhor dizendo, devemos aqui avaliar cada registro pelo seu contexto. E para pegarmos aqui o contexto, no caso eletrônico, móveis, eletrônicos, móveis, eletrônicos e periféricos, vamos utilizar a função selectValue. Então nós vamos aqui utilizar a coluna categoria da nossa tabela. Fecha aqui, vírgula. Nós vamos então procurar a palavra móveis. Aqui você pode colocar tanto maiúsculo quanto minúsculo. Vou então fechar aqui a nossa medida. Vou jogar aqui a nossa medida na nossa tabela. Repare então que aqui ele nos trouxe verdadeiro e falso. E para cada palavra móveis, ele nos trouxe verdadeiro. Vamos então aqui tirar a nossa seleção. Agora vamos criar uma outra medida, trazendo a quantidade de palavras móveis na minha coluna. Então vou colocar aqui quantidade de móveis. Então vou trazer aqui um calculate. Eu vou fazer então com que me conte a quantidade da minha coluna ID. Aqui eu estou utilizando a coluna ID porque é uma coluna que não tem valores em branco. Lembrando que a nossa função count, ela conta apenas registros que não têm valor em branco. Contains string. Agora você não precisa utilizar a função selectValue. Você pode simplesmente digitar o nome da sua coluna da sua tabela. Vírgula. Eu vou procurar a palavra móveis. Lembrando que você pode colocar minúsculo ou maiúsculo. Vou fechar aqui meu calculate. Se eu puxar a minha medida para um card, me trouxe aqui dois registros. Se eu puxar a minha medida para a minha tabela, ele vai me colocar aqui o número 1. Então, para cada palavra móveis na minha coluna categoria, ele contou 1, dando um total de 2 registros. Vamos criar aqui uma outra medida. Vou então copiar aqui a minha função contains string, que está sozinha. Vou criar aqui uma nova medida. Vou criar aqui uma medida chamada categoria de produtos. Vai ser igual a... Vou colar aqui a minha função sozinha. Lembrando que a minha função aqui vai retornar verdadeiro e falso. Nós podemos utilizar também aqui uma outra função, se e se não. O resultado da minha função contains string, onde vai procurar móveis, vírgula, eu vou dar o nome de móveis. Se não, vai se chamar outros. Vou fechar aqui meu if. Vou colocar aqui então a minha medida na minha tabela. E aqui nós temos uma outra classificação. Onde ele encontrou a palavra móveis, ele me classificou como móveis. O que é diferente disso, ele me classificou como outros. Vou tirar novamente a seleção. Agora podemos procurar letras. Vou colocar aqui a minha tabela mais para a esquerda. Vou esticar aqui o meu visual. Vou criar aqui uma outra medida. Então agora vamos procurar a letra A e a letra M na minha coluna nome do produto. Então vou criar aqui contain AM. Agora eu vou trazer aqui o calculate. Eu vou contar novamente a minha coluna ID, vírgula, onde contém string, vou trazer aqui a tabela nome do produto, contém AM. Porém, eu não posso fazer desta maneira. Para eu procurar a letra A e a letra M em qualquer parte do meu texto, eu tenho que colocar um caractere coringa. É o asterisco. O asterisco ele vai trazer tudo que está antes do AM e tudo que está depois do AM. E vai me retornar 1 se houver AM. Vou dar aqui então um Enter. Vou então puxar a minha medida para a minha tabela. Então ele me trouxe aqui dois registros que contêm AM. Se nós olharmos aqui a palavra gamer tem AM.
E se nós olharmos aqui, Samsung tem AM também. Então ele me trouxe a contagem de 1. Se eu quiser puxar a minha medida aqui também para um card, ele está me trazendo o resultado de 2 registros. Vou tirar aqui a seleção de novo. Eu agora vou criar uma outra medida, onde o texto começa com Smart. Começa com Smart. Então, novamente, vou colocar aqui Calculate. Vou fazer uma contagem da minha coluna de D, onde contains string, da minha coluna nome do produto, onde começa com Smart. E aí eu vou colocar o caractere coringa asterisco. Dessa forma, ele vai trazer aqui tudo que começa com Smart e vai me trazer qualquer coisa depois disso. Vou então fechar aqui o parênteses. Vou arrastar então aqui a minha medida para a minha tabela. Se nós olharmos aqui os registros, nós temos aqui 2. Smartphone. Então ele começa com Smart e ele me trouxe qualquer coisa depois de Smart. Smartphone. E aqui ele me trouxe Smart TV. E por fim, eu posso criar aqui uma outra medida para me trazer tudo que termina com OLED. Então vou colocar aqui, termina com OLED. Vai ser igual a Calculate. Novamente eu vou fazer uma contagem da minha coluna de D, onde contém string, nome do produto, onde termina com OLED. Como que faria isso? Como que ficaria esse termina com OLED? Então eu vou trazer qualquer coisa, tem que terminar com OLED. Fecha aspas. Lembrando, o asterisco é qualquer coisa. E aí você coloca a palavra que quer que termine. Vou fechar aqui então a minha função. Vou retornar aqui a minha medida para a minha tabela. E se olharmos aqui, nós temos apenas uma correspondência. Vamos então apenas diminuir aqui as nossas colunas, que termina com OLED. Smart TV LG OLED. Agora você viu como a função é bem simples, porém muito útil. Comenta aqui embaixo se você já utilizou essa função ou se você ficou com alguma dúvida. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder o próximo conteúdo.